meu garoto, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Walter Beltrão de Biologia, sou do sexo masculino, tenho 59 anos, sou branco, careca, tenho olhos castanhos, estatura mediana, estou trajando calça preta, camisa preta. E a nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu vou utilizar uma tela interativa para anotações, beleza? Muito bem, a nossa aula de hoje será um show! Um show de quê, Walter? Um show de resoluções, um show de questões. Meu parceiro, você vai acertar a questão de fotossíntese. Nós vamos ver fotossíntese. Primeira coisa a analisar é o seguinte, olha lá. Nós estamos na Amazônia, né? A floresta e tal, né? Aí, as plantas, o que elas fazem? Captam a luz do sol. Quando elas captam a luz do sol, elas vão produzir o seu próprio alimento, eles são autótrofos, tá legal? Então a energia do sol, ela vai ser convertida em energia química. Quando eu digo energia química, eu estou me referindo à glicose, a lipídios, a proteínas, tudo bem? Então a fotossíntese é um processo metabólico extremamente importante para a produção de energia dos seres produtores. E aí, tu lembra da ecologia que os produtores representam a base da cadeia alimentar? Então eu preciso que ocorra a fotossíntese, por isso que é um tema muito importante. Outra coisa que é importante é, presta atenção, hein? Luz do sol, gás carbônico, que eu vou comentar daqui a pouco em detalhes, e água. Águas, sais minerais retirada do solo. Gravem isso que é importante. Luz, gás carbônico e água. Matou a parada? Beleza? Vamos continuar então. Olha lá. Então o que nós temos? A base onde ocorre a fotossíntese. Onde ocorre a fotossíntese? Ocorre no cloroplasto. Então presta atenção aí. Eu tenho essa imagem que está mostrando praticamente aquilo que eu já havia falado. Gás carbônico, oxigênio. Detalhe! O oxigênio é eliminado. Gravem isso que daqui a pouco a gente vai ver. Aí tu pergunta, mas a planta, fotossíntese, luz, onde acontece isso? Vai acontecer numa organela especial chamada cloroplasto. Então, garotão, observa. O que eu estou vendo na tela? Estou vendo um cloroplasto. No cloroplasto eu vou ver algumas estruturas importantes. Por exemplo, tá vendo esses pacotinhos verdes CDzinho? Esses CDzinhos são chamados de tilacoides. E é no tilacoide ou nos tilacoides onde acontece a fase clara da fotossíntese. E aí tu vais olhar uma região amorfa chamada estroma. O estroma vai acontecer a fase escura. Presta atenção. Fase clara, tilacoide. Fase escura, estroma. Fase clara, tilacoide. Fase escura, estroma. O que eu preciso entender? Por favor, que o cara vai cobrar isso na prova. Olha lá. Quando se fala em fotossíntese, foto é luz. Só existe fotossíntese em presença de luz. Então, meu amigo, não existe fotossíntese à noite. Mas, Walter, tem uma fase clara e uma fase escura. Isso quer dizer que seja à noite? Não! A fase escura quer dizer que é uma fase química, uma fase enzimática, também chamado de ciclo das pentoses. Tudo bem? Então, a fase clara necessita obrigatoriamente de luz, tudo bem? E a fase escura não necessita de luz. Mas, Walter, então é à noite? Não! Não existe fotossíntese à noite. A fotossíntese é de dia. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer? Nós temos um vídeo aí para ti. Presta atenção. Muito bem. Plantinha recebe luz, olha a clorofila, ela é excitada, observa, atenção, produz os elétrons, o elétron volta. Muito bem, essa reação é chamada de fotofosforilação cíclica, porque o elétron está voltando, e eu estou produzindo o quê? Estou produzindo ATP. Tudo certo? Muito bem. Então, olha só agora.
Eu tenho duas fases, uma fase clara e uma fase escura. Vem para mim que eu quero que você entenda isso em detalhes. Olha lá, quando a gente fala de fase clara, o que nós temos? A luz excita a clorofila, produz ATP. Matou a parada? Beleza. Esse ATP vai para a fase escura. Entendeu? Quando a ATP vai para a fase escura, não é isso? Ele vai gerar energia para que ocorra a produção do gás carbônico, perdão, a produção da glicose. Aí entra o gás carbônico. Tudo bem? Então presta atenção. Quando eu disser água, fase clara, beleza? Oxigênio, fase clara. Quando for falar de gás carbônico, é fase escura. Tudo bem? Então na fase clara, o que vai acontecer? Olha para a tua tela que eu vou fazer em detalhes, vou comentar para ti. Olha só. Eu tenho do lado esquerdo a luz do sol que emite rajada, né? Aí excita a clorofila. A água entra, libera oxigênio. Água entra, libera oxigênio. Água entra e libera o oxigênio. O oxigênio, portanto, é oriundo da água. Matou a parada? Muito bem. Aí, essa fase clara vai produzir um carinha chamado NADPH. Esse NADPH, ele vai para a fase escura. É ele que converte o gás carbônico em glicose. Presta atenção que isso é fundamental, beleza? Então, o que acontece? A água entra, faz a reação chamada fotólise da água e libera o oxigênio. Isso é clássico numa prova, ok? Já na fase escura, entra o gás carbônico e vai produzir glicose. Tá aí a questão da tua prova. Tu não podes errar isso, ok? A primeira etapa acontece no tilacoide, a segunda etapa acontece no estroma. Sacou? Muito bem. Vamos dar segmento. Olha lá, a equação da fotossíntese. O que acontece? Tu lembra da água? A água reage com gás carbônico. Água fase clara, gás carbônico fase escura. Confere? Muito bem. Esses são os reagentes. O que vai acontecer? Olha lá, no produto. Ó, luz solar, energia clorofila, vai produzir glicose e oxigênio. E esse oxigênio é eliminado para a atmosfera. Então, significa que uma das funções ecológicas da fotossíntese é abastecer o planeta com oxigênio. Matou a parada, né? Então não pode errar isso nunca, ok? O que é outra coisa que é importante? Olha, esse gráfico sempre cai, tá? Observa ali, ó, que eu tenho uma luz vermelha e uma luz azul e elas excitam as clorofilas A e B, tá? Então, as melhores para excitar a clorofila A e B, para que ocorra o processo fotossintético com maior intensidade, eu vou precisar da luz vermelha e luz azul. Entenderam? Então, tu não pode errar isso nunca. Observe, meu caro aluno que vai fazer CIS. Observa, olha lá. Os melhores comprimentos de onda para a fotossíntese. Quando eu digo comprimento de onda, é para excitar a molécula de clorofila, meu parceiro. Tá legal? Então, quais são as cores? Azul e vermelho. Essas são as melhores. Então, você vai lembrar dos dois bois de Parintins. Então, o boi azul, que é o caprichoso, e o boi vermelho, que é o garantido. A pergunta é, quais são as duas melhores cores para a fotossíntese? Vermelho e azul. Matou a parada? Matou? Beleza. Agora a pergunta, olha lá. Qual dos bois é o melhor? No nosso caso, é o azul, ok? O azul, nesse caso, seria o melhor. Professor, eu sou garantido. Calma, não tem problema. Nosso problema não é esse. Nosso problema é fotossíntese. Então, para a fotossíntese, eu queria que você ajustasse que o azul é o melhor. Beleza? Não pode errar. Tranquilão? Muito bem. E os piores? Os piores, verde e amarelo. Sacou a parada? Tá, verde e amarelo. Por que o verde é o pior? Porque a planta é verde. Logo, a luz verde, ela não é absorvida, ela é refletida. Matou a parada. Então, quais são as melhores? Vermelho e azul. Qual é a melhor? Azul. Quais são as duas piores? Verde e amarela. Qual é a pior? A verde. Tu não pode errar isso. Por quê? Porque a planta verde, ela não absorve, ela reflete. Tá legal? Ei, agora a participação especial da nossa querida Manu. Fala aí, Manu! Professor,
A Amazônia é o pulmão do mundo? Minha nossa, que pergunta espetacular! A Amazônia não é o pulmão do mundo, a Amazônia é o ar-condicionado do mundo, beleza? Pulmão não tem nada a ver, a Amazônia ela funciona como sumidouro de gás carbônico. Ela retira gás carbônico e incorpora biomassa. Por isso que as árvores são grandes. Então a importância da Amazônia é retirar gás carbônico. Beleza? Manu, espetacular essa tua pergunta. É comum, hein? É comum falarem isso, tá legal? Mas beleza, vamos continuar. Olha lá, primeira questão para você se deliciar. Olha só, questão sempre vem. A fotossíntese é um processo metabólico energético essencial para praticamente todos os ecossistemas. Ela é responsável por gerar o alimento que será utilizado e transferido ao longo das cadeias alimentares pelos seres vivos em todas as suas interações. Para que a fotossíntese ocorra, é necessário, letra A liberação de energia e gás carbônico pelos heterótrofos. Letra B, a existência de consumidores de vários níveis tróficos. Letra C, a interação entre componentes bióticos e abióticos. Letra D, a síntese de compostos orgânicos complexos pelos decompositores. Letra E, a assimilação de nutrientes inorgânicos pelos herbívoros. Presta atenção que essa é perigosa. Olha lá. A resposta é letra C, a interação entre componentes bióticos e abióticos. Componente biótico são os seres vivos. Legal? São os seres vivos. E os fatores abióticos são os ambientais, aqueles que influenciam temperatura, luminosidade. Por isso que a resposta é letra C. Beleza? Cuidado, hein? Tem que ter uma noção muito boa também de ecologia, meu irmão. Vamos lá. O primeiro ser vivo de uma cadeia alimentar é um organismo autótrofo, denominado produtor, ser vivo capaz de captar energia de fontes luminosas ou químicas e utilizá-las para a síntese de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Os demais seres vivos da cadeia alimentar são os consumidores, que utilizam parte da energia captada pelos produtores. Ao morrerem, produtores e consumidores servem de alimentos a decompositores como certos fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica para a obtenção de energia. Portanto, para que ocorra a fotossíntese e toda essa relação de cadeia alimentar, é necessária a interação entre fatores bióticos, seres vivos e suas relações, e fatores abióticos, elementos químicos e físicos, geológicos. Então eu tenho uma imagem espetacular e a pergunta é o seguinte: a figura ilustra simplificadamente a reação da fotossíntese. Em relação à reação da fotossíntese, afirma-se que, letra A, água é utilizada para auxiliar na absorção de luz pela clorofila. Ninguém falou isso. A glicose é eliminada pelas folhas junto com o vapor d'água. Cuidado com isso. A luz solar é captada na forma homogênea, igual. O gás oxigênio é gerado a partir da quebra do gás carbônico. Cuidado com isso. O gás carbônico é eliminado pelas plantas na forma de glicose. Qual seria a tua resposta? A letra E. Quando ele diz isso, toma muito cuidado. Confere? Porque ele diz o seguinte: o gás carbônico é assimilado pela planta na forma de glicose. Assimilado significa produzido. Tá legal? Produzido. O gás carbônico dá origem à glicose. Vamos mais uma? Mais uma questão. A figura ilustra as principais substâncias relacionadas à fotossíntese. Imagem típica de uma questão da UEA. A fotossíntese é o processo metabólico autotrófico que sintetiza a matéria orgânica pelos seres produtores. Tal produtividade é essencial para sustentar as cadeias tróficas. As letras X, Y e Z na figura representam, respectivamente, as substâncias. Quais substâncias são essas? Gás carbônico, oxigênio e água. Resposta letra D. Beleza, meu camarada? Na aula de hoje, nós vimos a fotossíntese, beleza? Muito legal a fotossíntese. Cai na prova, desalba na prova, tu não pode errar. Legal? Assunto importante para o vestibular da UEA. O que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo do Preveste UEA, acompanhar o Preveste em todas as redes sociais, tá legal? E dá uma lida nisso, faz questões, não esquece, ok? Gás carbônico forma glicose, água forma oxigênio. Um abraço, até a próxima!